Bem-vindos ao canal Noites de Terror, onde seus pesadelos se tornam realidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e preparem-se para o conto desta noite. A premonição do ônibus 666. Era uma noite sombria e fria, e Lucas se encontrava em seu pequeno apartamento, lutando contra o cansaço para conseguir dormir. No entanto, quando finalmente fechou os olhos, seu sono foi invadido por um terrível pesadelo. No sonho, ele teve uma visão horrível. A noite era envolta em escuridão e o ar pesado de agonia. O ônibus se arrastava pela estrada sinuosa, rumo à tragédia iminente. Os gritos desesperados ecoavam dentro daquele veículo, prenunciando o horror que se desdobraria. Lucas observava a si mesmo entre os passageiros, aprisionado em um pesadelo insuportável. O coração dele martelava dentro do peito, enquanto via o destino sinistro se desenrolar diante de seus olhos. O suor frio escorria por sua testa enquanto ele se via preso em um pesadelo sem fim, sem qualquer possibilidade de escapar daquele destino que o aguardava no fim daquela estrada sombria, onde todos os passageiros encontravam um destino trágico. O coração dele disparou enquanto ele observava a si mesmo entre as vítimas, preso naquele amontoado de metal retorcido. Assustado e suando frio, ele acordou. O terror da premonição o abalou profundamente, e ele não conseguia tirar aquelas imagens macabras de sua mente. No dia seguinte, estava marcado para fazer uma viagem de ônibus para visitar sua família, mas a angústia o dominava e uma dúvida paralisante se instalou em seu coração. Mesmo com o coração apertado e a sensação de que estava brincando com a própria vida, ele decidiu não embarcar naquele ônibus. Ele pensou que poderia estar apenas alimentando um medo irracional, mas preferiu não correr o risco. Horas depois, ao ouvir as notícias na televisão, seus olhos se arregalaram de horror. O ônibus que ele deveria ter pegado estava envolvido em um acidente terrível exatamente como o que havia sonhado. Não houve sobreviventes. O alívio inicial por estar vivo foi rapidamente substituído por um sentimento de pavor. Parecia que a morte tinha uma dívida com ele, uma dívida que queria cobrar. Em uma noite escura, ele avistou uma figura sombria na esquina da rua, uma representação sinistra da morte. Sem rosto, mas emanando uma presença aterradora. Era como se a própria escuridão estivesse lhe seguindo, espreitando nas sombras. A partir daquele momento, a vida de Lucas se tornou uma fuga desesperada. A morte parecia estar em todo lugar, sempre próxima, sempre ameaçadora. Em cada esquina, em cada rosto desconhecido, ele via aquele vulto sinistro. Seus pesadelos aumentaram, revelando mais visões de morte e desespero. Ele buscou ajuda, mas ninguém acreditava em sua história. Os poucos que o escutavam o consideravam louco ou paranoico. Isolado e assombrado, ele se viu mergulhando em uma loucura crescente, uma paranoia que corroía sua mente. A morte não o atingia fisicamente, mas sua presença o sufocava emocionalmente, corroendo sua sanidade dia após dia. Ele começou a duvidar de sua própria existência e questionava se estava, de fato, vivo ou se já tinha cruzado para o outro lado. Em um momento de desespero, ele decidiu confrontar a morte em um último ato de coragem. Ele vagou por lugares abandonados e sombrios, gritando desafios ao vazio. A figura sinistra não respondia, mas a sensação de ser observado apenas aumentava. As consequências de Lucas não ter morrido naquele acidente terrível foram além do imaginável, criando uma distorção no tecido da realidade. O equilíbrio natural foi rompido, e eventos imprevistos começaram a ocorrer ao redor dele. O tempo parecia se curvar e dobrar, criando paradoxos e eventos fora de ordem. As linhas do destino foram embaralhadas, e o passado, presente e futuro se misturaram de forma caótica. A morte, furiosa por ter sido privada de sua presa, agora buscava reaver o que considerava seu. Ela perseguia Lucas incansavelmente, tentando reverter o curso dos acontecimentos e corrigir a distorção no fluxo do tempo. Cada passo dele era seguido de perto pela presença sombria, que tentava corrigir o erro e restaurar a ordem natural. Lucas, por sua vez, enfrentava um dilema angustiante.
Ele desejava viver, mas a cada momento de sua existência prolongada, acidentes sem sentido começaram a acontecer, possivelmente uma tentativa da morte de concluir o que deveria ter ocorrido no ônibus 666. Os dias se passaram e a perseguição implacável da morte continuava. Ele parecia destinado a escapar de situações fatais, uma após a outra, de maneira inexplicável. Cada acidente evitado deixava-o ainda mais assombrado e confuso, pois ele não tinha controle sobre essas miraculosas escapadas. Em uma tarde chuvosa, ele caminhava distraído pelas movimentadas ruas da cidade. Sem perceber, ele quase foi atropelado por um motorista desatento, mas um estranho puxou-o para trás segundos antes do impacto fatal. Lucas olhou para trás, mas o desconhecido já havia desaparecido na multidão. Na semana seguinte, enquanto trabalhava em seu escritório, uma explosão aconteceu em um prédio próximo. Estilhaços voaram por todo lugar, mas por algum motivo, um objeto pesado caiu sobre a mesa dele, protegendo-o dos destroços voadores que poderiam tê-lo ferido gravemente. Ele decidiu embarcar em uma viagem de trem para um destino que havia planejado há algum tempo. Contratou um táxi para levá-lo à estação de trem mais próxima. No entanto, o destino tinha outros planos para ele. No caminho para a estação, o táxi em que Lucas estava se envolveu em um pequeno acidente de trânsito. Felizmente, ninguém ficou gravemente ferido, mas o tempo necessário para resolver a situação atrasou ele o suficiente para perder o trem que pretendia pegar. Desapontado e frustrado com a situação, retornou para casa e decidiu adiar sua viagem para outro dia. À noite, enquanto assistia ao noticiário na televisão, viu algo chocante. O trem em que ele deveria estar a bordo havia saído dos trilhos em algum ponto do trajeto, resultando em uma terrível catástrofe com várias vítimas fatais. Ele percebeu que por causa do acidente de trânsito que o fez perder o trem, escapou por pouco de uma possível tragédia. Mais uma vez, Lucas escapou ileso, sem compreender como aquilo era possível. Contudo, ele sabia que não tinha qualquer controle sobre esses eventos. A sensação de estar sendo manipulado por uma força maior o atormentava dia e noite. Ele se perguntava se essas fugas milagrosas eram uma espécie de maldição, uma punição por ter escapado da morte no acidente daquele ônibus em seu pesadelo. A cada acidente evitado, sua paranoia aumentava. A morte estava ao seu encalço, mas ele sempre escapava nos momentos mais críticos. Seus pesadelos se intensificavam, revelando visões de morte e destruição que pareciam se alimentar de sua angústia. Em um dia sombrio e nebuloso, Lucas se viu em uma encruzilhada. A morte o cercava, cada vez mais implacável. A sua luta por sobrevivência se tornava cada vez mais inútil. Ele não conseguia viver em paz e nem encontrar uma maneira de escapar dessa situação sobrenatural. Enquanto ele permanecia trancado em sua casa, cada vez mais isolado e paranoico, começou a notar que coisas estranhas aconteciam ao seu redor. O medo consumia sua mente, mas ele estava determinado a evitar qualquer possibilidade de acidente. Lucas, assombrado pelos eventos aterrorizantes que aconteciam ao seu redor, tomou a angustiante decisão de não sair mais de casa. O medo, como uma prisão invisível, o mantinha enclausurado entre as paredes sombrias daquele lugar que antes considerava um refúgio seguro. Cada ruído se transformava em uma ameaça potencial, e a ideia de enfrentar o mundo lá fora se tornava mais insuportável a cada dia que passava. A rotina monótona dentro de sua casa, antes confortável e acolhedora, tornou-se agora um labirinto de paranoia e desconfiança. As janelas e cortinas eram mantidas hermeticamente fechadas, como se assim pudesse evitar qualquer contato com o desconhecido e o sobrenatural que pareciam espreitar do lado de fora. Enquanto os dias se arrastavam em intermináveis horas de ansiedade, ele se via mergulhado em uma espiral de solidão e desespero. O isolamento alimentava sua mente com pensamentos sombrios e imaginava, por vezes, se tudo aquilo não seria resultado de sua própria insanidade. Ele mal ousava dormir, temendo os pesadelos e as visões que assombravam suas noites. Seus sentidos estavam constantemente alertas, em vigília contra o desconhecido e o imprevisível. Dentro das paredes que antes abrigavam sua tranquilidade, Lucas agora vivia um inferno particular,
onde o terror parecia ser a única companhia constante. Sair de casa era uma opção inimaginável, pois aquela estranha entidade maligna parecia tê-lo marcado como presa em sua própria morada. Assim, ele permanecia prisioneiro de suas próprias angústias e medos, sem saber se aquilo tudo era real ou apenas fruto de uma mente atormentada. A única certeza que ele tinha era que jamais poderia retornar ao mundo lá fora. Olá pessoal, o que acharam do conto desta noite? Deixem suas opiniões aí nos comentários, nos vemos no próximo conto, boa noite.